Você provavelmente passou a vida inteira acreditando em histórias da Bíblia que simplesmente não estão na Bíblia. Pois é, a tradição, a arte e até o cinema criaram mitos tão fortes que hoje quase todo mundo aceita como uma verdade absoluta. No vídeo de hoje eu separei 5 fake news bíblicas que você já deve ter ouvido em alguma pregação, mas que o texto original desmente completamente. Algumas você vai se surpreender aqui nesse vídeo. Então deixa o seu like pra gente, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque hoje a gente vai separar tradição de Bíblia Sagrada. Eu sou o professor Tarles Elias, professor de teologia, e hoje eu quero te ensinar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia sugere e o que a tradição inventou popularmente e hoje ganhou aí os filmes de Hollywood e a mente de muitos cristãos, tá bom? Vamos lá então. 5 fake news famosas, bíblicas contadas em muitas pregações, a gente vai desmitificar a partir de agora. Primeiro, Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Olha, ele tinha o nome de Saulo, mas aí Deus trocou o nome dele, deu um novo nome, o nome de Paulo. Muita gente prega isso, de que depois que Paulo se converteu, Deus mudou o nome dele, assim como mudou o nome de Abrão para Abraão, assim como Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas, gente, isso nunca aconteceu. Leia aí na sua Bíblia, Atos 13, versículo 9, que o texto está assim, ó: mas Saulo, também chamado Paulo. Percebe isso? A Bíblia não diz que Deus mudou o nome dele, ela diz que Paulo já era o nome de Saulo. Saulo, que era um nome hebraico, judaico, também era chamado de Paulo, que era um nome romano. Isso era extremamente comum naquela época, especialmente entre os judeus que viviam ali naquele ambiente romano. E você deve conhecer muitos exemplos bíblicos de 2 nomes. Por exemplo, João Marcos tinha 2 nomes. Tomé, também chamado Dídimo, ou o próprio Pedro, que também era chamado de Simão. Então você percebe que na Bíblia nós temos muitos personagens com 2 nomes, e Paulo tinha esses 2 nomes. Então Paulo não recebeu um novo nome espiritual depois que se converteu, ele já possuía 2 nomes. O que acontece aqui é que ele tinha dupla cidadania. Paulo, sendo um judeu, ele tinha também uma cidadania romana. Então ele passou a usar esse nome romano com mais frequência, depois que ele começou a pregar aos povos gentios, fora de Israel. Então ninguém mudou o nome de Paulo aqui. Deu para entender, gente? Foi só uma escolha para um público certo. Ele resolveu escolher um nome romano para atingir os gentios. Esse era o apóstolo dos gentios, tá bom? Segundo mito aqui, hein? Também relacionado a Paulo. Paulo caiu do cavalo. Aí Paulo estava lá no caminho de Damasco, né? E aí de repente veio uma luz que brilhou ao redor dele e Paulo caiu do cavalo. Pois é, gente, mas em Atos 9, Atos 22 e Atos 26, que são os textos que contam a história de Paulo e da conversão de Paulo no caminho de Damasco, diz apenas que uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu no chão. Então não há nenhuma menção aqui de cavalo ou qualquer outro animal que ele estivesse montado. Então não tem isso aqui. E esse mito ele foi gerado, ele foi massificado séculos depois por causa da arte renascentista. Pintores, por exemplo, como Caravaggio, né, que retrata a cena de um cavalo e aí Paulo caído. Eu vou colocar na tela para você ver uma imagem aí desse pintor renascentista que mostra ali o Paulo caindo, né? O texto de Atos diz textualmente que uma luz brilhou do céu e ele caiu no chão. Ele poderia estar andando a pé, de camelo, de burro ou até mesmo de cavalo, mas o detalhe é que a Bíblia não fala isso. Quem colocou o cavalo na história foram os pintores renascentistas. Eu vou colocar na tela mais uma imagem aí para você ver. Isso para deixar a cena mais dramática, né? E aí isso aí colou na nossa mente. E aí muita gente acha que o cavalo estava no texto, mas não está. Então a gente precisa aprender aqui uma diferença, o que é tradição artística e o que é realmente escritura sagrada. Porque se a gente fala que Paulo caiu do cavalo, não é nenhuma heresia grave, né? Mas a gente prega o texto, e o texto nunca falou sobre isso. Agora, você quer ver o terceiro mito? Como muita gente prega isso aqui? Terceira fake news. Maria Madalena era uma prostituta. E essa aqui, gente, talvez seja a maior injustiça histórica da literatura. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua quem foi Maria Madalena, e a resposta será sempre a mesma. Ela foi uma prostituta que se arrependeu.
Mas você pode ler os 4 evangelhos de ponta a ponta e você não vai achar uma linha sequer ligando Maria Madalena à prostituição. A Bíblia diz que ela foi liberta por 7 demônios e que era uma mulher de posses que inclusive ajudava a sustentar o ministério de Jesus financeiramente. Essa confusão ela começou, dizem, né, a tradição, que no século VI, no ano 591, o Papa Gregório I pregou um sermão misturando as histórias de Maria Madalena com uma história de uma pecadora, de Lucas capítulo 7. Ele mistura essas histórias, inclusive eu vou gravar aqui no canal uma série sobre nomes repetidos, né? Porque Maria tem vários nomes, Tiago, tem vários personagens com o nome Tiago, vários personagens com o nome de Judas, por exemplo. Então a gente precisa entender isso aqui. Não dá para misturar as Marias, as Madalenas, a pecadora. Então, por causa dessa confusão, a fake news colou de tal forma que virou enredo de filme de Hollywood. Veja isso, gente. Uma tradição criada por homens acabou virando uma verdade oficial quase que para todo mundo. O que a Bíblia mostra sobre essa mulher chamada Maria Madalena? Maria Madalena foi discípula de Jesus, apoiadora do ministério de Jesus, testemunha da crucificação de Jesus e uma das primeiras pessoas a ver Jesus ressurreto. Olha o nível de importância dessa mulher. Então, ligar Maria Madalena com prostituição é uma injustiça com ela, porque ela não foi classificada como uma prostituta, ela era uma endemoniada, tinha 7 demônios, foi liberta pelo poder de Jesus, mas não tem relato sobre prostituição, tá bom? 4ª fake news, Moisés foi levado pelo rio, colocaram Moisés num cesto e ele foi levado pelo rio. Então quem já assistiu aqui o filme Os 10 Mandamentos, ou você já assistiu aquela animação, O Príncipe do Egito, e aí você vai lembrar daquela cena dramática de um cestinho com um bebê dentro, Moisés navegando perigosamente pelas ondas do rio Nilo, descendo assim, desviando de crocodilos, até chegar a uma ilha ou um lugar, uma foz assim, onde tinha a filha de Faraó. Uma cena linda, uma cena de cinema. Mas isso, gente, nunca aconteceu. O livro de Êxodo mostra que a mãe de Moisés colocou ele num cesto e colocou ele no meio dos juncos, colocou ele na margem do rio. Ela não soltou o bebê na correnteza. Foi uma estratégia muito bem pensada. Ela colocou o cesto parado no lugar exato aonde a princesa egípcia costumava se banhar. Então, a irmã ficou vigiando ainda, Miriam ficou lá vigiando de perto. O que foi feito ali foi um plano de resgate. E não foi um ato de sorte, né? Alguns dizem assim, tá vendo? Olha, Deus protegeu o menino, foi guiando o menino naquele cestinho que foi descendo e caiu bem ali, né? Não. Joquebede, mãe de Moisés, teve um plano de resgate, ela não contou com a sorte. Isso muda todo o sentido da história, porque a mãe de Moisés não abandonou o seu filho à sorte. Olha o que ela fez, ela jogou e deu tudo certo, né? Ela colocou o menino ali, gente, estrategicamente, perto do local da onde a filha de Faraó costumava se banhar. Inclusive Miriam ficou ali observando de longe. Então havia ali inteligência, havia um cuidado, havia uma esperança naquela atitude. Muda completamente. Então vamos parar com essa fake news de que Moisés foi percorrendo o Rio Nilo aí. Então prestação de serviço aqui, hein, nesse vídeo. E a 5ª e última, talvez a mais importante. Preste bem atenção. Você já ouviu falar que Jesus foi até o inferno e pegou a chave de Satanás? Gente, isso é muito popular. Talvez você já ouviu. Jesus venceu porque ele foi até lá e viu que Satanás estava com a chave do inferno. Aí ele falou, tá vendo? Já venci na cruz. Foi lá e tomou da mão de Satanás a chave do inferno, a chave da morte. Só que aí tem um problema, gente. A Bíblia nunca falou que Satanás possuía qualquer tipo de chave do inferno. O texto mais usado é Apocalipse 1, versículo 18, porque Jesus fala lá, eu tenho as chaves da morte e do inferno, que é o Hades ali, né? Tenho a chave da morte e do Hades. Eu tenho a chave. O texto não fala que Jesus pegou as chaves, nem que Satanás era dono delas. Isso que é uma coisa importante. O texto diz que Jesus tem as chaves, ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Além disso, gente, Satanás não é rei do inferno, não está lá reinando num trono.
Na verdade, o inferno é o lugar de condenação também de Satanás. É onde também Satanás vai ser lançado. Satanás não está no inferno, lá governando o inferno. É o rei do inferno. Satanás será condenado e lançado no inferno. É um lugar de punição também de Satanás. Então, da onde veio essa ideia aí? De que Jesus foi lá e pegou a chave, né? Então, muito disso vem de dramatizações hollywoodianas, peças, filmes, pregações emocionais. A pessoa quer turbinar a palavra, então ela inventa coisa que Satanás. E aí você está lá na pregação e Jesus desceu no sábado, depois da sua crucificação da sexta-feira, no sábado ele desceu, viu Satanás lá e pegou a chave, e todo mundo vibrando na igreja. Mas não tem nada de bíblico nisso. O texto bíblico nunca diz sobre isso. O que a Bíblia ensina? Que Jesus venceu pela cruz, pela ressurreição, triunfando sobre os poderes do mal. Mas a narrativa de Jesus lutando com Satanás no inferno e tomando uma chave não tem nenhum respaldo nas escrituras, tá bom? Concluindo aqui esse vídeo curto, prestação de serviço, para corrigir alguns erros aí de mitos e fake news famosas, né? Você percebe como muitas vezes a tradição popular vai acrescentando detalhes à Bíblia? E aí, depois de muitos anos, aquele telefone sem fio, as pessoas começam a tratar aquilo como se estivesse escrito mesmo. Por isso é tão importante ler a Bíblia, conferir o texto bíblico, analisar o contexto e não sair acreditando em tudo que viraliza aí na internet no meio cristão, tá bom? Agora comenta aqui abaixo qual dessas fake news você já ouviu em alguma pregação aí. Comenta aqui abaixo. Se você lembra de mais alguma, vai colocando aqui, quem sabe eu coloco em outros vídeos aqui no canal, tá bom? Se você gostou aqui desse conteúdo, você comenta, compartilha, deixa um like pra gente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder nenhum desses vídeos que a gente vai fazer aqui no canal, tá bom? Ó, compartilha esse vídeo com o grupo da sua igreja, com todo mundo que você acha que precisa assistir realmente esse conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, teu lugar.